Se puder rápido, só esse versículo. Porque a de vocês deve estar diferente, né? Eu já estou indo aqui nessa tradução. Mas olha o que está escrito. Eu vou ler na de vocês, depois a gente lê aqui na King James. Pode colocar. Olha o que está escrito. Porque eu bem sei os pensamentos que penso de vocês. Diz quem? O Senhor. Diz quem? O Senhor. Pensamentos de e não de mal, para vos dar o fim que vocês esperam. Amém? O Igor vai colocar aqui para vocês entenderem. Olha a outra tradução que está escrito. Porque sou eu que conheço os planos que eu tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de causar dano. Planos de dar a vocês esperança e um futuro. Olha aqui rapidinho, aqui essa daqui vai explicar bem claro para vocês. Ó. Porquanto somente eu quem? O Senhor. Eu conheço os planos que determinei a vosso respeito. Declara Yahvé, ou o Senhor. Planos de vos fazer o quê? De fazer você o quê? E não de vos causar dor e prejuízo. Planos para vos dar esperança e um futuro Quem crê nisso? Amém? Então qual que é os planos de Deus? De fazer eu e você o quê? O quê? Prosperar. Amém? Esse é o plano original de Deus. Quando Deus criou Adão, o que ele fez para Adão? Fez um jardim, fez tudo de bom e do tudo que ia haver prosperidade. Amém? Antes de entrar aqui, eu quero mostrar para vocês. Eu quero que vocês troquem a palavra prosperidade aqui e vocês colocam assim, abundância. Ó, pode deixar aquele tema. Pode deixar no tema. Ó, presta atenção. Prosperar é mesmo que o quê? Prosperar, o que significa prosperidade? O que significa prosperidade? Ah não, igreja. O que significa prosperidade? Hã? Ah não. O que significa prosperidade? Fala assim, ausência de necessidade. E fala assim, e também abundância. Então Deus quer que você não viva uma vida com necessidade nenhuma. E é somente isso. Ele quer também que você viva como aqui nessa terra? Uma vida em abundância. Amém? Então prosperidade significa o quê? Ausência de necessidade. E o quê? Abundância. E qual que é o plano de Deus para mim e para você? Que você viva em prosperidade. Entenderam até aqui é simples, sim ou não? Glória a Deus. Muito simples. Mas Deus quer que você viva em abundância em qual área da sua vida? Quem se arrisca a falar aí? Deus quer que você viva em abundância em qual área da sua vida? Você viu que o plano dele é de fazer você prosperar, sim ou não? Qual área da sua vida Deus quer prosperar? Hã? O que vocês acham? Sim ou não? Todas as áreas. Fala assim, a espiritualidade. Fala assim, a material. Fala assim, a mental. A emocional e a física. Fala assim, Deus quer que eu prospere em tudo. Amém? Tudo Deus quer que você prospere. Então quando você ouvir, Deus está prosperando você, Deus quer prosperar você. Ele quer que você prospere em... Presta atenção, por que eu estou falando isso? Só quero que você entenda, fala assim, equilíbrio. Senão você vai se perder. Presta atenção, a gente já vai entrar aqui. Mas se você não tem esse espírito de equilíbrio, você vai se perder. Quem já viu o apóstolo falando assim... Ai meu Deus, tem pastor que é cheio do Espírito, cheio dos dons, mas você olha a vida material dele, é uma de... Sim ou não? Aí você pega também uma pessoa que está lá fora. Ela prospera financeiramente, mas chega no Espírito, é uma de... Tem alguma coisa aí? Ou seja, ela está prosperando somente em algumas áreas. Fala assim, área. Então ela está prosperando somente em alguma área. Quem está compreendendo? E Deus quer que você prospere em todas. Fala assim, todas as áreas, Deus quer que eu prospere. Ou seja, pleno. Amém? Deus quer que você prospere em tudo. Tudo falando. Amém? Glória a Deus, vocês já compreenderam isso. Abre em João. Evangelho de João. Glória a Deus, fica um pouco mais fácil de trazer essa clareza, porque o apóstolo já está ministrando a vocês.
Amém? Então prosperidade é o mesmo que Então Deus quer que você viva em em todas as da sua vida. Vocês compreenderam isso? João, Evangelho de João, capítulo 10. Viver na abundância é um perigo. Ontem eu estava ministrando lá na igreja de Carapicuíba. Tinha perigo. Pedro, ele tentou pescar a noite inteira. Tinha perigo do barco afundar? O que vocês acham? O barco estava vazio? Tinha perigo de o barco afundar? Não. Mas quando Jesus falou, ó, Pedro, você pega a rede e você lança lá do outro lado. A Bíblia diz que ele ajuntou tanto peixe, veio tanta prosperidade sobre aquele barco, que ele teve que chamar os barcos vizinhos. Fala, meu Deus, me ajuda aqui. Tem muita prosperidade aqui, me ajuda aqui. Está entendendo? Então o perigo é quando você tem, não é quando você não tem. Amém? Quando Deus estiver abençoando você, toma cuidado. Amém? Olha o que está escrito. Evangelho de João, capítulo 10, verso 10. Todos achou? Amém? Olha o que está escrito. O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir, para que tenham, e eu vim, que é Jesus falando, e eu vim para que tenham vida e tenham o quê? E tenham com o quê? Com abundância. Glória a Deus. Então Deus quer sobejar sobre eu e você. Amém? Em todas as áreas. Deus quer que você seja cheio do Espírito, cheios de bens materiais. Deus quer que você seja cheio de saúde, cheio em todas as... Glória a Deus. Você compreendeu isso? Quero falar de uma coisa bem simples hoje. Glória a Deus. Quero fazer uma pergunta para vocês. Deus dá riqueza para vocês? O que vocês acham? Sim ou não? O que vocês acham? Ó, olha o que vocês estavam falando. Deus te dá riqueza. O que vocês acham? Sim ou não? Sim? Vocês acham que sim? Ó, agora eu vou melhorar ainda a pergunta. Ou você acha que Deus te dá habilidade, capacidade para prosperar? O que você acha que Deus faz? A palavra unção significa capacidade. Então, ó, o que vocês acham? Você acha que Deus te dá prosperidade ou Ele te dá capacidade para você prosperar? O que vocês acham? Ó, Deus falou assim, você acha que Deus faz isso? Ó, Deus chama, o que vocês acham? Um jogador de futebol. Você acha que Deus deu talento para ele prosperar no futebol? Ou você acha que Deus já deu prosperidade para ele? O que vocês acham? Não, seja sincero com você. O que você acha que Deus faz? Hã? Ó, você acha... Eu tô falando de mim. Tô usando a área do futebol porque eu já passei por essa área. Quando eu jogava bola, tinha homens que ofereciam dinheiro para mim. Por causa do talento. Então o que vocês acham? Você acha que Deus... Meu Deus. Obrigado, Espírito Santo. O que vocês acham? Agora está claro para vocês, sim ou não? Você acha que Deus vai te dar prosperidade e você vai ficar lá tomando caldo de cana? O que vocês acham que Deus faz? Ele te dá o quê? Capacidade para prosperar. Abre em Deuteronômio, pode abrir. Vou falar bem simples, igreja. Bem simples. Deuteronômio. Obrigado, Espírito Santo. Capítulo 8, verso 17. Igreja, o Espírito Santo ainda está pedindo para mim falar um pouquinho disso. Presta atenção. Então, ou seja, eu e você precisa ter o quê? Equilíbrio. Amém? Prosperidade em todas as áreas. Porque você acha que tem pastor, que ele tem o dom do Espírito Santo, ele é cheio do Espírito Santo, mas ele não flui financeiramente. Está entendendo por quê? Talvez ali é que ele não está praticando os princípios da Bíblia acerca de finanças, acerca de dinheiro, de recurso material. Amém? Então você viu que é simples? Então quando você olhar uma pessoa prosperando somente em uma área, o que você tem que ter? O discernimento, falar, meu Deus, ele não compreendeu ainda. Que Deus quer que ele prospere em todas as áreas. Em tudo. Está entendendo? Glória a Deus. Quantos acham que um pastor milionário seria útil na obra de Deus? Agora tira o pastor. Quantos acham que vocês, milionários, seria útil na obra de Deus? Você seria. Por quê? Você ia ajudar o reino de Deus ser estabelecido aqui.
Amém? Então é simples. Quando você tem equilíbrio, você consegue enxergar que Deus quer que você prospere em todas as... Abre em Deuteronômio 8, capítulo 8, verso 17. Capítulo 8, verso 17. Igor, se você pudesse também colocar isso, só esse versículo. Ó, verso 17. E não digas ao teu coração, a minha força e a fortaleza do meu braço me adquiriram esse poder. A Bíblia de vocês está poder, né? Pronto, olha aqui nessa tradução. Só esses 2 versículos. Portanto, não digam, pois, em seu coração, a minha capacidade e a força das minhas ajuntaram para mim toda esta riqueza. Tá entendendo? Olha o verso 18. Pode colocar. Mas lembre-se. Faz o quê? Lembre-se do Senhor, o seu Deus, pois é Ele que dá o quê? Ele dá o quê para vocês? Para quê? Então o que Deus faz? Ele não te dá prosperidade, Ele te dá a capacidade para produzir as riquezas. Tá entendendo? Que capacidade que é essa? Fala assim, talento. Fala assim, unção. Fala assim, poder. Tá entendendo? Então Deus, ao invés de Ele te dar as coisas, Ele te dá a capacidade para você adquirir. Você viu que simples? Então Deus te dá essa capacidade para você produzir. Por que eu estou falando isso? Você vai receber o toque aqui da unção. E essa unção vai fazer o que com você? Vai fazer com que produza riquezas. Riquezas. Tá entendendo? Então é muito simples. Fala assim, Deus me dá capacidade ou unção para produzir riquezas. Esse é um exemplo natural que eu dei. Pega as pessoas naturais, como que ela prospera nessa terra? Usufruindo da capacidade que Deus deu. Você viu que é simples? Eles fazem e Deus produz, Deus multiplica. Amém? Então é simples. E eu quero que vocês abrem Lucas. Oh, Espírito Santo. Lucas capítulo 8, verso 1. Lucas capítulo 8, verso 1. Olha o que está escrito, Lucas 8, 1. E aconteceu que depois disso, que andava de cidade em cidade e de aldeia em, pregando e anunciando o evangelho do reino e os 12 iam com ele. Verso 2. E também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades. Maria, chamada Madalena, da qual saíram o quê? 3. E Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, e Susana, e muitas outras mulheres, que o serviam com as suas. Então o que essas mulheres faziam? Então Jesus, ele veio pregando o evangelho do reino ele só veio ministrando o evangelho do reino. E a ministração fez com que pessoas fossem libertas pelo poder do Espírito Santo, fez com que pessoas fossem livres. Tá entendendo? E de repente as pessoas começaram a olhar, e de repente as pessoas começaram a ser gratas, e depois começou a agradar com suas fazendas. Não somente de boca, elas começaram a ser gratas, a cuidar de Jesus. Você viu que simples? Então as pessoas começaram a tomar conta de Jesus. Por que elas tomou conta de Jesus? Porque Jesus estava usufruindo da capacidade que Deus deu para ele. Que Jesus estava ministrando, Jesus vinha ensinando, e as pessoas começaram a olhar e falar, meu Deus, isso é algo que vem do céu, aqui para
Você viu? E pessoas começaram a tomar conta dele. O que eu quero falar com tudo isso? É bem simples. Você tem talento dentro de você. Você precisa começar a utilizar isso. Tá entendendo? Um exemplo. Você vai receber aqui, mas quando você sair daqui, se você não botar em prática, você vai ficar paralisado. Amém? Você tem que usufruir do que Deus te deu. Presta atenção, teve um homem na Bíblia, chamado José. E ele foi subindo de degrau em degrau. Vocês sabem da passagem. E a Bíblia diz, a gente vai ler aqui, esse versículo você vai compreender, mas o que eu quero que você entenda? Por que José começou a subir, começou a ser engrandecido? Por que José começou a adquirir riquezas? Porque ele simplesmente usou o que Deus deu para ele. O que José fez? Ele interpretou o sonho inclusive de Faraó. E através dessa interpretação dos sonhos, os homens começaram a confiar coisas nele. Autoridades, governo, poder. Tá entendendo? Então o que é simples. Então José tinha esse dom, beleza, glória a Deus. Mas eu tô querendo mostrar para você que você também tem. Amém? E felizmente eu preciso falar para vocês, a prosperidade está dentro do talento que Deus te deu. Vou falar de novo essa frase para você. A prosperidade de Deus está dentro do talento que Deus te deu. Do dom. Eu costumo chamar isso de 3T. É talento, tempo e tesouro. Fala assim, talento, tempo e tesouro. O que produz riqueza no reino do Espírito é o seu talento. Riquezas de verdade, prosperidade de verdade. Amém? Eu quero que vocês abram lá, vocês vão compreender Gênesis capítulo 39. Antes de você abrir, fala assim para a pessoa que está do seu lado, fala assim, é o que Deus te deu. Fala assim, é o talento que Ele te deu, que vai fazer você prosperar. Fala assim, é o talento que Deus te deu, que vai fazer você prosperar. Quem crê nisso? Eu estou indo bem delicado aqui, igreja, para vocês compreenderem. E de verdade eu estou usando um pouquinho do racional aqui. Mas de verdade eu queria fluir aqui. Você está entendendo, igreja? O que eu estou querendo mostrar? Sem você usufruir o talento que Deus te deu, se você não desfrutar disso, a gente vai ler uma passagem, ó, já estou querendo ir lá na frente. A gente vai ler uma passagem que você vai ver que é o talento que Deus deu que fez a pessoa prosperar. Eu vou te mostrar um menino aqui agora, José. Todo mundo, não, ele prosperou, glória a Deus. Não, ele virou governador, glória a Deus. Mas por quê? Porque ele não reteve o talento que Deus deu para ele. Olha o que está escrito, Gênesis capítulo 39. Gênesis capítulo 39. Vamos ler a partir do verso 2. Olha o que está escrito. E o Senhor estava com quem? Com quem? E foi varão o quê? Lembra que você já entendeu o que é prosperar. E ele foi varão o quê? Ou seja, ele foi em tudo. Oh, e estava na casa do seu senhor egípcio. Verso 3. Vendo, pois, o seu senhor, que o Senhor estava com, e que tudo que ele, o quê? Fala assim, fazia. Então tudo que ele, o Senhor fazia o quê? O Senhor fazia o quê? Então José, ele teve que fazer alguma coisa. E o Senhor fazia o quê? Através daquilo que ele fazia? Prosperava. O Senhor multiplicava. O Senhor abundava. Tá entendendo? O Senhor dava medidas grandes. Mas ele teve que fazer o quê? Praticar. Aí essa passagem aqui vai falar que Potifar teve... Potifar não. Teve 2 rapazes que teve sonho. Ele revelou o sonho. Depois ele vai... Ó, vamos continuar. Pula só um pouquinho. Vai para o 40. 40, capítulo 9. Vai para o 40. Igreja, o que eu quero mostrar aqui? Eu só quero que você veja que José usou o talento que Deus deu para ele. E isso foi fazendo ele prosperar. Ó, então contou o copeiro. 40.
Gênesis 40, verso 9. Então contou o copeiro o seu sonho a José e disse: eis que em meu sonho havia uma vide diante da minha face. 10. E na vide 3 sarmentes, e ela estava como que brotando, a sua flor saía, e os seus cachos amadureciam uvas. 11. E o copeiro de Faraó estava na minha, e eu tomava as uvas e as espremia no copo de Faraó, e dava o copo na sua. Para aí. O que vocês entenderam? Então esse homem foi lá, contou o sonho. José, se ele não fala nada? Se ele não fala nada? E se ele não usa do que estava nele? Você acha que ele ia sair dali? E se ele não usa? O rapaz contou o sonho. Ele poderia falar: tá bom. E se ele não usufrui do que Deus colocou nele? E se ele não fosse avante? Quem está compreendendo? E se ele não falasse, não ia acontecer nada. Está entendendo? Ó, a continuação. 12. Então disse-lhe José: esta é a sua interpretação. O que ele fez? Pegou o que Deus colocou nele. E ele começou a usufruir, a praticar. Ele pegou aquilo que Deus falou e ele começou a botar em prática. Está entendendo? Ele pegou aquele talento, aquele dom que estava nele e ele começou a praticar. Está entendendo? Olha o que está escrito. Essa é a interpretação. Os 3 sarmentos são 3 dias. Dentro ainda de 3 dias, Faraó levantará a tua cabeça e te restaurará ao teu estado, e darás o copo de Faraó na sua mão, conforme o costume antigo, quando eras o seu Olha o que ele disse no 14. Porém, lembra-te de mim. Para aí. Então, através desse ato simples, você viu, através de poucas palavras, Deus conseguiu pegar José e ir prosperando ele, e colocando ele no lugar que Deus chamou ele, por causa do talento, por causa daquilo que Deus depositou. O que eu quero mostrar para vocês? A prosperidade que as pessoas ficam tão correndo atrás está dentro de algo que Deus já colocou nela, em você. Deus colocou talento em você, e isso vai te fazer prosperar em tudo. A gente vai ler essa parábola aqui, igreja, presta atenção, e a gente vai encerrar. Jesus chamou 3 homens. Eu quero que vocês leiam lá comigo, mas eu quero que vocês prestem bastante atenção nisso. Que se você perceber isso, que é a mesma coisa que ele fez com você, que o talento está em você, acabou. Você vai destravar dentro de si. Você vai avançar. Amém? Abre em Mateus. Mateus capítulo 25. Mateus capítulo 25, verso 14. Olha o que está escrito. Porque isto é também como um homem. Todos achou? Amém? Mateus capítulo 25, verso K. Olha o que está escrito. Porque isto é também como um homem que, partindo para fora da terra, chamou os seus servos e entregou-lhe o quê? Os seus bens. 15. E a um deu 5, e a outro 2, e a outro 1. Cada um segundo a sua capacidade. E logo para longe. E ausentou-se logo para longe. 16. E tendo ele partido, o que recebera 5 talentos, negociou com e granjou outros 5 talentos. Para aí. A gente já vai continuar. Então aqui é uma parábola. Jesus está querendo mostrar com essa parábola uma realidade espiritual. O que Jesus fez aqui? Ele chamou 3 homens.
Vem cá ainda. Sei que você vai me bater depois, mas vem cá. Corre aqui, bro. Corre aqui. Ó, é pelo Espírito, viu? Presta atenção. Ó, vira para eles lá. Jesus chamou quantas pessoas? Quantas? 3. Vem aqui, apóstolo. Tô chamando, não estou brincando não. Estou chamando pessoas que eu estou vendo o dom de Deus aqui. Vocês pensam que eu estou brincando. Chamando pessoas, o apóstolo costuma usar eu, né? Vou pegar ele agora. Mas presta atenção, igreja, o que eu quero mostrar para vocês? Os 3, o que Deus fez com eles? Não. Deus não prosperou os 3. O que Deus fez? Ó, eu vou dar para o Everton um talento. Eu vou dar para o apóstolo 2 talentos. E vou dar para o último aqui 3 ou 5 talentos. Eu vou falar de acordo com a parábola. Então o Igor ganhou quantos? O apóstolo quantos? E o bro? O que Deus espera deles? Com que eles fazem o quê? Faz o quê, igreja? Acho que vocês não estão entendendo a palavra. Faz o quê? Como que eles vão fazer isso? Você viu como que é claro e simples? Ó, agora pega todos os talentos que existem no reino do Espírito. Talento ou dom. Ó, vou mostrar aqui para vocês, mas como vocês vê. Talentos espirituais. Dons de curar. Tudo que você imaginar. Está entendendo? Mas o mesmo tipo de dom está liberado para todos. Só estou ilustrando aqui de acordo com a parábola, mas eu não quero que vocês se percam. Está liberado para todos. E o Igor? Um exemplo, eu dei talento para o Igor escrever. E se ele não fazer isso, vai prosperar? Dei sabedoria. Dons do Espírito Santo. E se ele não praticar? Vai prosperar, igreja? Aí ele vai ficar falando, Deus me prospera. Deus está falando, filho, eu já te dei. Está me pedindo. Está entendendo? Então é aquilo que está dentro. É aquilo que está, que vai fazer o que com a sua vida? Te fazer prosperar. Ó, vamos continuar. Pode ir lá os 3. Senão vocês vão ficar bravos comigo. Mas principalmente é o Igor. Amém? O Igor sempre fala, igreja. Toda vez você me usa como exemplo. Toda vez. Agora, o que vocês... Deu talento, sim ou não? Que tipo de talento? Agora pense. Dons de prosperar. Dons do Espírito Santo. Tudo está liberado. Todos os tá. Todas as capacidades do céu estão em você. Ah, igreja, como eu queria. De verdade, a capacidade do céu, a capacidade do Espírito Santo está em você. Você não está compreendendo o que eu estou falando. Sabe, o Espírito Santo, ele habita em você e ele te traz capacidades do céu para morar em você, para você usufruir aqui nessa terra. Tá entendendo? Sobe um pouquinho, velho. Está compreendendo? Então o Espírito Santo, ele está dentro de você. Para quê? Ele pega as coisas celestiais, as coisas ocultas, as pessoas carnais, e ele dá para você. E isso te faz prosperar. Isso faz você avançar. Está entendendo? Porque as pessoas olhavam para Jesus e falavam, meu Deus. Está entendendo? Por quê? A capacidade celestial estava nele. Está entendendo? O Espírito Santo está em você. Para quê? Ele está querendo colocar coisas celestiais em você. Ou desbloquear. Está entendendo? É muito simples. Toda vez, a maioria das vezes que a gente recebia unção, vou falar de mim. A maioria das vezes que eu recebo imposição de mão, através de homens de Deus, acontece algo na minha vida. É desbloqueado. É destravado. Está entendendo? Você vai receber a mesma imposição aqui. E o que o Espírito Santo quer fazer com tudo isso? Destravar o que está dentro de você. Você não pode aceitar ficar bloqueado e travar. Está entendendo? Porque o reino do céu está dentro do seu espírito. Está entendendo? Agora imagine você
As coisas do alto estão dentro de você. E você não consegue trazer essas coisas do alto aqui para essa terra. Só imagina isso. As coisas do alto estão em você. E você não consegue pegar as coisas do alto que estão em você e trazer aqui. Igreja, de verdade, é as coisas do céu que o povo se admira. É as coisas do alto que faz tudo acontecer. Quando você compreende isso, fica fácil. Muito simples. Meu Deus. Você só precisa descobrir o dom que está em você e usufruir disso. Então você viu? Olha a continuação. 16. E tendo ele partido, o que recebera 5 o quê? Talentos. Negocie com eles e granjeou outros 5. Verso 17. Da mesma sorte, o que recebera 2, granjeou também outros 18. Mas o que recebeu 1 foi e cavou na terra e escondeu o dinheiro do seu ser. O que ele fez? Ele escondeu. Ou seja, ele enterrou. O que é enterrar algo do alto que está em você? É você não manifestar. Quando você não pega o que está em você e joga para fora, você enterra isso. Está entendendo? Fica enterrado. Olha o que está escrito, 19. E muito tempo depois veio o Senhor daqueles e ajustou o que com eles? As contas. Verso 20. Então aproximou-se o que recebera 5 talentos e trouxe outros 5. Olha o que esse homem diz, dizendo: Senhor, entregaste-me 5 talentos. Eis aqui outro 5 talentos que eu ganhei. Então aquilo que Deus te deu, você só vai devolver em forma multiplicada. Tudo coisa simples, tudo que já está em você. Hoje tem pessoas que de verdade, igreja, de verdade, não falando com as pessoas não tem nem um pinguinho do que você tem e elas prosperam. Nem um pinguinho. Porque elas usam. Está entendendo o que eu estou querendo mostrar? Que a unção está aí. Usufrua agora de algo que já está em você. Desperte agora, solta para fora isso daí. Está entendendo? É muito simples. O que é o talento? Pode ser uma coisa tão simples. Acho que foi o pastor Igor esses dias que disse que um homem fez uma pastinha, não vou lembrar direito. Presta atenção, igreja. Olha o que o homem pediu para Deus. Deus, me revela os segredos de um amendoim. O que aconteceu? Ele fez pasta, fez tudo que você imaginar de amendoim. Chinelo, tô brincando. Mas está compreendendo? Você viu que é uma coisa simples. Uma coisa bem pequenininha. Que mexeu coisas o quê? Grandes. De verdade, igreja. O Espírito Santo está falando no meu espírito. Para vocês não esperar vir de fora o que está dentro de você. Se você crê, se você não crê, o Espírito está falando. Creia no que está dentro de você. Vai ser uma sementinha. A Bíblia diz que o reino do céu é semelhante a um grão de mostarda. Sabe aquele grãozinho? Ele é semeado no seu coração. Mas quando você vai dando espaço para esse grãozinho, essa semente vai crescendo. Daqui a pouco você está grande. Tá entendendo? Daqui a pouco você se torna uma árvore grande. Tem pessoas... você se torna até galho. Você começa a produzir o quê? Frutos. Tá entendendo? Então dê espaço para isso daí. Esse talento, agora eu vou te falar, esse talento é algo que está te empurrando aí dentro do seu espírito, do seu coração, que muitas das vezes bloqueia você. Por isso você não pode ter o quê? Medo. Você não pode ter medo. Você tem que despertar o que está em você. Isso te prospera. De verdade. Igreja, vai falar de talentos naturais. Futebol, cabelo. É isso que te faz prosperar. É uma coisinha bem pequenininha.
Tá entendendo? Agora o que eu tô querendo mostrar? Não somente as coisas naturais, as coisas celestiais que está dentro de você. As coisas do reino de Deus. Olha a continuação. 20. Então aproximou-se o que recebera 5 talentos e trouxeram outros 5 talentos, dizendo: Senhor, entregaste-me 5 talentos. Eis aqui outros 5 talentos que ganhei. 21. Meu Deus, é muito simples. E o seu senhor lhe disse: Bem está, servo bom e fiel. Sobre o pouco fostes o quê? Sobre o muito o quê? Te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Agora eu te pergunto: quem foi que emprestou os talentos para mim e para você? Quem foi que depositou? Essa parábola é o que? Quem depositou os talentos em mim e você? Jesus. A Bíblia diz que nenhum dom perfeito, nenhum talento vem de coisas terrenas. Vem do alto, do Pai das luzes. Você está compreendendo? É simples. Então é isso. Fala assim: é o que está dentro de mim que vai abrir as portas. Para você o quê? Prosperar. Simples. Glória a Deus. Então você precisa semear isso daí. Deus só dá semente àquele que semeia. Então você precisa semear o que Deus te deu. Vou ler o último versículo aqui e a gente encerra. Fala assim: é Deus que dá semente. Quem semeia sou eu. Vocês estão compreendendo? Então Deus faz o quê? Qual é o papel de Deus? O papel de Deus é Ele te encher de ser. Esse é o papel de Deus. Qual que é o seu? Está compreendendo? Então Deus te enche de semente. Quem semeia é você. Amém? Quem lembra da parábola do semeador? Quem semeou foi quem? O semeador. Amém? Abre lá, 2 Coríntios. Eu estou correndo um pouquinho aqui agora que eu olhei a hora. Dá tempo, igreja. Abre 2 Coríntios. Segundo Coríntios capítulo 9. Todos achou? 2 Coríntios capítulo 9, verso 10. Todos achou? Amém? Glória a Deus. Olha o que está escrito. Ora, aquele que dá a ser ao que e pão para também fará o quê? Também fará o quê? Multiplicará a vossa sementeira e aumentará os frutos da vossa justiça. Então aquele que dá a ser, quem é que dá a semente? Deus. Ao que semeia. Então quem é o que semeia? Aquele que dá a semente ao que quem é o que semeia? Quem? Eu e você. Para comer e pão para comer. Também. Olha o que ele vai fazer também. Também multiplicará a vossa semente. Mas para acontecer a multiplicação, o que você tem que fazer? Igreja, o reino do Espírito é assim. É melhor dar. Se você não entender a lógica do reino, você vai querer juntar, entuiar tudo para si. Meu Deus, o reino do Espírito é assim, igreja. É você semeia e você recebe mais. A bispa, onde estava falando a gente voltando do carro, é assim. No reino do Espírito é você semeando que vem mais. Um exemplo, você recebeu uma revelação do Espírito Santo, mas você não fala,
Você fica só com essa daí. E nem vem mais. Tá entendendo? Então você tem que semear. O que eu estou fazendo aqui? Semeando. Ah, mas tem coração assim, pedregulho, espinhos. Esse não é o meu papel. O meu papel é semear. Tá entendendo? Está sendo semeado aqui. O coração que Deus vê que está aberto, a boa terra, vai cair a boa semente e vai produzir frutos. É simples. Tá entendendo? Outra hora, quando eu subia para ministrar, eu falava, meu Deus, o povo, Jesus. Com o tempo eu fui aprendendo, o Espírito Santo falou, não, para de olhar para o povo. Você só semeia. E o coração que estiver aberto recebe. Está compreendendo? Então, aquele que dá semente, Deus já deu semente a você. Que semente que é essa? Seja espiritual, seja financeira, seja o que for, Deus te deu, você precisa semear. Você precisa jogar essa semente para que ela se multiplique. Quem está compreendendo? Glória a Deus. É muito simples. Olha a continuação, verso 11. Olha esse versículo, igreja. Para que aí mesmo, 2 Coríntios 9, 11. Olha o que está escrito. Para que faça o quê? Para que quantas coisas? Tudo. Ah, ninguém pega no Espírito isso. Para que em tudo enriqueçais. Para toda a qual faz que por nós se deem graças a... Se dê o quê? Verso 12. Porque a administração desse serviço não só supre as necessidades dos santos, mas também redunda em muitas graças que se dão a quem? O que está falando aqui? Eu não vou perguntar isso, porque o apóstolo não faz. Mas os dizimistas, os ofertantes. Eu não vou falar, levanta sua mão, não. É você e Deus. Mas presta atenção. O que esse versículo está falando? O contexto aqui está falando de oferta, de cuidado com a obra de... O que está falando aqui? Presta atenção, que simples. Está falando para que a igreja ela prospere em tudo. Quem aqui é próspero na fé? Quem tem uma fé alta aqui? Quem aqui é cheio de saúde? Você está prosperando em tudo. Tudo. Aí esse versículo aqui também está falando de finanças, recursos, dinheiro. Tá entendendo? Você leu no começo do culto que Deus, o que ele faz comigo e com você? Qual é o plano dele? De fazer você o quê? Em tudo. Aí o que eu e você discerniu no começo desse culto? Que tem pessoas que prosperam somente em uma área e esquece da outra. Deus quer que eu e você prospere em tudo. O que está falando aqui? 11. Para que em tudo enriqueçais. Para aí. Eu vou ler outro versículo e a gente encerra. Paulo está falando para a igreja. Falando, Deus quer que vocês prosperem em tudo. Tudo que você imaginar. Finanças, recursos, tudo. A fé de vocês já está o quê? Os dons do Espírito já está o quê? Tudo ok. Agora Deus quer também que você prospere financeiramente. E ele está falando que a oferta daqueles homens, o que causava perante Deus? Sabe o que o seu dízimo faz? Sabe o que a sua oferta faz no reino do Espírito? Faz com que pessoas que estão sendo ajudadas façam o que perante Deus? Faça o que perante Deus? Então quando você dizima aqui, é uma coisa simples para você. Talvez você nem entenda o que está fazendo. Mas quando você dá o dízimo, quando você é fiel a Deus, nos seus dízimos, nas suas ofertas, eu não sei, porque também isso também é uma prática de fé. Tá entendendo? Tem pessoas que já entendem. Quem é que entende que princípio financeiro, dízimo, é bíblico? Então você só precisa agora o quê? Você já entendeu? Agora é praticar a sua fé. A fé, ela é movida de obras. Eu entendi que eu preciso dizimar, mas eu não faço. Não estou executando a minha fé. Então voltando aqui, olha que simples. Então o dízimo dessa pessoa, as ofertas que eles contribuíam na igreja, tomava conta dos santos, da igreja, das pessoas. E as pessoas que recebiam, o que elas faziam perante Deus? Vou ilustrar aqui, mas é real, pai.
Obrigado pelo dízimo do Everton. Eu sei que foi ele e eu sei. Eu quero que o Senhor abençoe. Tá entendendo? As pessoas começam a orar. Pai, obrigado pelo dízimo do Jean. Eu sei que isso está cooperando no teu reino, está tomando conta de famílias. Você está compreendendo? As pessoas começam a agradecer, na orar. Só estou citando nomes aqui, eu não quero citar nomes, mas é só para você compreender o que acontece. As pessoas começam a ser gratas a Deus pelo ato que você está fazendo. Isso é incrível, igreja. E isso produz testemunho no reino do Espírito. Testemunho, fala assim, testemunho. Você sabia que quando você dizima seu oferta, você adquire testemunho no reino do Espírito. As pessoas falam a Deus ao seu favor. Teve um homem na Bíblia, se eu não me engano foi Cornélio. Ele entregava tanta oferta para os pobres. Ele entregava tanta oferta que o anjo chegou até ele e falou: Cornélio, as suas orações foi ouvida perante Deus. E também as suas esmolas, também as suas ofertas. Está entendendo? Então as pessoas começam a falar para Deus ao seu tudo através de um ato simples. Está compreendendo? A prosperidade também, igreja, eu não posso correr disso. Envolve as suas finanças. E nas suas finanças você tem que tomar cuidado com o seu coração. Está entendendo? Não é errado você prosperar. Você já cansa de ouvir o apóstolo falando aqui, sim ou não? Jesus, ele tinha prosperidade. Vocês acabou de ler que as pessoas tomavam conta dele com as suas Porque Judas andava com o bolso. Tinha o que lá dentro da bolsa? Tinha o quê? Recurso.